pessoal, tudo bom? Estamos dando continuidade ao nosso estudo, essa vai ser a nossa quinta videoaula. Espero que vocês gostem. Pessoal, é o seguinte, aí embaixo tem uns comentários. Comentem, dê as suas críticas, suas sugestões, tudo serão bem-vindos. Dê uma curtida também no vídeo. Pessoal, eu estarei comentando sobre os treinamentos específicos da indústria da construção naval. A parte gerencial, como que se faz, o que a norma pede, o que os auditores querem. Pessoal, então, vamos lá, pessoal. Olá pessoal, dando continuidade à aula número 5, anteriormente nós comentamos e passamos aí uma noção básica sobre a responsabilidade do empregador e dos empregados. Agora vamos seguir adiante com a aula número 5, retratando sobre a capacitação e treinamentos. Vamos diferenciar cada um deles, né, sobre o item 34.3. Então pessoal, na questão de treinamentos, nós temos que obedecer os itens normativos. Nós não podemos tirar, fazer, executar, tomar atitude da nossa própria imaginação ou conhecimento. Não, nós temos que atender à norma. Por quê? Porque quando o auditor fiscal for à empresa, ele não quer saber se a pessoa, se a empresa realizou o treinamento com os profissionais. Não, ele quer saber, eles querem saber se a pessoa está atendendo à norma. Porque a norma é para todos. A norma foi feita para todos atenderes. E não pode estar fora desse contexto. Então vamos verificar a diferença. Trabalhador qualificado. Pessoal, trabalhador qualificado. Existem vários conceitos. Mas o conceito que é correto é que está na norma. É o que está na norma. Então vamos verificar o que a norma fala a respeito. 34.3.1 é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico para a sua atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, senhores, é bem claro, não tem mistério, não tem rodeio, é objetivo. O profissional qualificado, ele deve ter um curso específico reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Quem é o Sistema Oficial de Ensino? O MEC. O MEC. Toda instituição que é reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, quando realizam esses cursos específicos para diversas atividades, né? Então, esse profissional ele está qualificado. Qualificado. Então, vamos ver aqui um belíssimo exemplo. Aqui. Certificação minha da norma NR34. Verifica que a instituição aqui, ó, CETAM, ela é reconhecida no Sistema Oficial de Ensino, né? E o curso específico, certificamos que Cleiton Romeu de Oliveira concluiu o curso de qualificação profissional em NR34, Segurança e Saúde da Indústria da Construção e Reparação Naval, né? Carga horária, 40 horas. Então está aqui. É o curso, né, de qualificação. Esse é o exemplo. Então não tem mistério, não tem rodeio. Vamos atender a norma. Vamos para o próximo. Trabalhador habilitado. 34.3.2 é considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente
qualificado, com registro no competente conselho de classe. Aqui, pessoal, são profissionais que têm uma habilitação também no sistema oficial de ensino, aquelas instituições, sistema reconhecida pelo MEC, mas previamente eles são qualificados em cursos específicos. Também eles têm o seu registro no competente conselho de classe. Um exemplo é da nossa categoria. Para que a gente venha a ser técnico em segurança do trabalho, a gente tem que ter nosso registro. Nosso registro é lá no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Mas tem os engenheiros, que tem o CREA, tem os médicos, que é no Conselho de Medicina, e assim vai por diante. Então, o trabalhador habilitado são esses que têm o registro no competente conselho de classe. Vamos dar outro exemplo aqui. Aqui, o exemplo da minha habilitação, né, diploma, do meu curso de habilitação em técnico em segurança do trabalho. Né, foi feito aqui na instituição reconhecida também pelo MEC. Então, está aqui um exemplo. Vamos para outro. Trabalhador capacitado. 34.3.3. É considerado trabalhador capacitado aquele que receba capacitação sob orientação e responsabilidade profissional legalmente habilitada. Então, eu estou na empresa, o trabalhador está na empresa. Ele só vai ser considerado capacitado naquela atividade quando ele recebe, pessoal, o curso de capacitação e orientação sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Aquele profissional que nós passamos no slide anterior, que ele tem o registro em conselho de classe. Só é válido essa capacitação quando esse profissional ele realiza esse treinamento. Então, aí essa capacitação para os auditores fiscais é realizada. Vamos dar aqui um exemplo. Está aqui o exemplo. Concluiu, Cleidson Romeu Souza de Oliveira, concluiu o curso básico de segurança em operações de movimentação de carga. Bem aqui está os instrutores, colega meu aí, ó, Alexandre James, técnico de segurança do trabalho, e a engenheira, né? Engenheira Valesca Travessas Nobre Barroso. Então está aqui um exemplo de um profissional capacitado, né? Onde está aqui embaixo o registro da pessoa responsável para atender a norma, né? Responsável técnico, que pode ser escolhido pelo empregador, mas também aquela pessoa que a gente já explicamos num vídeo anterior, quem é o responsável técnico. Quem é a minha assinatura. Então, vamos lá, pessoal. O empregador deve desenvolver e implantar programa de capacitação, compreendendo treinamento admissional, periódico e sempre que ocorrer qualquer das seguintes situações. Mudança nos procedimentos, condições e operações de trabalho. Quando houver mudança de procedimentos e condições ou operações de trabalho, pessoal, então, na grade do SESMIT, que representa o empregador, ou aquela pessoa que é responsável, que é o preposto, na grade deles de treinamentos, quando tiver mudança de procedimentos em cada setor, ou nas condições, ou na operação de trabalho, deve ser implantado o programa de capacitação, onde deve ser, dentro dessas mudanças, deve ter no admissional e no periódico, sempre deve ocorrer qualquer das seguintes situações: mudança nos procedimentos, condições ou operação de trabalho. Outro,
quando houver eventos que indiquem a necessidade de novos treinamentos. E treinamento quando houver acidentes graves ou fatal. Trinta e quatro ponto 34.41 Treinamento admissional. Ela deve ter carga horária de 6 horas mínimas, constatando de informações sobre os riscos inerentes à atividade. Esse risco é o risco de cada empresa, de cada setor específico, para cada função e para cada setor. As condições e meio ambiente de trabalho, deve ter nesse treinamento admissional as condições de cada empresa, de cada setor e o meio ambiente de trabalho. Os equipamentos de proteção coletiva, EPC, existente no estabelecimento. Deve ser exposto no treinamento admissional os equipamentos específicos de cada setor. Qual é o setor? O setor tal usa bota tal, no setor tal usa bota diferente, etc. Assim vai, né? D. O uso adequado dos equipamentos de proteção individual, EPI. Então, num treinamento admissional, deve ter o uso adequado. Como deve se usar, como deve conservar e assim por diante. Treinamentos periódicos. 34.342. Ela deve ter no mínimo 4 horas, né? No mínimo, periódico. Ela deve também ser realizada anualmente. Ou quando do retorno de afastamento ao trabalho um período superior de 90 dias. Todo trabalhador que está retornando de afastamento no período superior a 90 dias, ele deve receber esse treinamento periódico, com aquelas informações básicas do slide anterior. A capacitação deve ser realizada durante o horário normal de trabalho. Pessoal, olha aqui a minha tese. A capacitação deve ser realizada durante o horário normal de trabalho. Como que o trabalhador vai ser capacitado fora do ambiente de trabalho? Se a norma diz que tem que ser durante o horário normal de trabalho. Por que a norma diz isso, na minha opinião? Porque você verifica lá no slide anterior que tem que ter assuntos específicos, assuntos daquele setor, daquela atividade. Então, quando nós deslocamos esse profissional para fora do ambiente de trabalho, ele não vai estar capacitado especificamente. Ele veio de uma empresa, um exemplo, do segmento diferente. Como é que ele vai ser capacitado no segmento atual, que é outra realidade? Então, não tem sentido. Não tem sentido. Então, a norma ela é específica, ela é clara, ela é objetiva. Então, eu não concordo que os trabalhadores devem ser treinados fora dos ambientes de trabalho. Então, a norma diz que deve ser durante o horário normal de trabalho, durante o horário normal, dentro das empresas. Dentro das empresas. Está me entendendo, senhores? E aí fica a opinião dos colegas, sugestões, críticas, conclusões. Todos vão ser bem-vindos. Eu estou aqui para passar conhecimento e troca, né? Vamos observar aqui essa figura. Trabalhador, que aqui é o peixe, que simboliza o peixe aqui dentro do aquário, né? Se ele for treinado dentro, como eu expliquei, da empresa, ele vai absorver todo aquele ambiente de trabalho. Porque ele, como eu expliquei, ele veio de uma outra empresa.
E aí aquela empresa que ele estava era uma realidade. E a empresa atual que está contratando ele é outra realidade. Então, quando ele é treinado dentro da empresa, ele vai estar aprendendo tudo aquela empresa. Todos os princípios, métodos, ele vai conhecer o setor, todo aquele ritual que a gente já conhecemos. Quando ele é treinado fora, que simboliza o peixe aqui fora do aquário, como é que ele vai sobreviver? É aí que gera os acidentes. É aí que gera as situações adversas que a gente conhecemos. E nós somos prevencionistas, nós não podemos aceitar isso. Ou nós estamos ali dentro da empresa para reduzir o acidente, ou então nós estamos contribuindo para o acidente. Então, a gente não é prevencionista. Nós temos que prever. Prever. Chega de acidente, pessoal. Vamos obedecer às normas. Vamos obedecer às normas. Claro, eu, como empregador, ficaria chateado. Poxa, eu quero que os trabalhadores estão chegando agora na minha empresa. Eu quero que eles aprendam o risco da minha empresa, não o risco das empresas anteriores. Não, da minha realidade. Então, quando acontece um acidente, a maioria dos casos é por causa desses procedimentos que não atendem esse item. Né? Não atendem. Porque, às vezes, são fora dos ambientes de trabalho. São fora. São fora da realidade. Não tem sentido isso. Então, pessoal, opinião. Ao término da capacitação deve ser emitido, pessoal, esse certificado, um certificado contendo o nome do trabalhador, o conteúdo programático, a carga horária, a data, o local de realização do treinamento, a assinatura do responsável técnico. O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia deve ser arquivada na empresa. A capacitação será consignada no registro do empregado. O trabalhador deve receber o material didático utilizado na capacitação. Pessoal, então tá aí. Valeu, galera. Dê uma curtida aí, se vocês comentem e vamos prosseguir para a próxima videoaula. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.